Ser líder na produção de eventos online exige muita responsabilidade, desde curadoria de conteúdos, organização, marketing, até a entrega da melhor experiência possível para o público. Mas aqui no TD a gente tem a honra de acreditar em cada projeto. E o resultado é esse que você está acompanhando durante o TD Web Conference. Mais de 100 mil inscritos, 115 palestras e a consagração de ser um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você quer o mesmo para sua empresa, manda um e-mail aí para contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Toda empresa quer flexibilidade, mas uma coisa continua sem flexibilidade nenhuma: os benefícios do seu colaborador. Todo mundo sabe que é preciso mudar, mas poucos mudam. Para transformar isso, é só vir conhecer a Vi, a carteira digital do seu colaborador. Com uma interface moderna para fazer a gestão dos seus pagamentos diretos e indiretos, montar grupos de trabalho e promover benefícios flexíveis aos seus colaboradores com mais liberdade, variedade e segurança. Chegou a hora de conhecer a Vi e ver como revolucionar os benefícios na sua empresa. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento, estou aqui com vocês em todas essas conversas. E agora eu vou falar com o Marcelo Nóbrega, que é Top Voice do LinkedIn, profissional de RH com mais de 20 anos de profissão. Obrigado por estar aqui conosco, Marcelo. Legal, Igor. Bacana estar aqui com você para esse bate-papo aí. Vamos lá. Legal. Bom, quem quiser continuar essa conversa, né, depois do vídeo acabar, tem aqui os links dos nossos LinkedIns, podem se conectar por lá. Tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. E tem o chat aqui, pode deixar dúvidas, sugestões, perguntas que a gente responde, beleza? Bom, Marcelo, vamos lá. Você está lidando com RH aí há tanto tempo, né? E falando especificamente das suas duas últimas experiências, que foi na Latam e depois no McDonald's, especialmente no McDonald's, né? Você trabalha com uma mão de obra muito jovem e que tem aí no McDonald's uma primeira escola para o mercado de trabalho, pode dizer assim, né? Como lidar com isso, né? Como treinar, como mostrar o caminho para um profissional que não tem experiência, mas no caso do McDonald's aí, que tem muita vontade de trabalhar também, né? É verdade. Então, essa experiência no Mac foi muito rica, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos jovens que estão no seu primeiro emprego, estão querendo entrar no mercado de trabalho, na verdade, né? Então, aprender. E mais, aprender a trabalhar, né? Acho que é mais por aí. Então, e não só lá, mas nas outras empresas onde eu trabalhei, eu sempre tive programas de estágio e programas de trainee, onde a gente fornece, né, a porta de entrada aí para milhares de jovens no mercado de trabalho. Então, é bastante interessante o mindset que a empresa deveria ter nesses programas, tá? Então, lá no passado, pelo menos quando eu comecei a trabalhar, a gente falava e brincava assim, né, o estagiário era o cara que ia servir cafezinho, fazer fotocópia para o chefe, né? E não pode ser assim. Tem um papel aqui bastante importante, que é de gerar empregabilidade para esse jovem. O jovem não tem experiência nenhuma, ele está ali com uma tremenda vontade, e os líderes desses garotos são modelos, né? Role model, para usar a expressão em inglês, né? E estão querendo aprender. Então, esse é o papel que os pares e os líderes desses jovens têm. Vamos trabalhar empregabilidade. A experiência no MEC foi particularmente interessante porque existia uma taxa de turnover alta. Eu comecei na empresa há mais de 5 anos agora, né? Foram várias coisas que foram realizadas, mas uma das coisas onde a gente investiu bastante foi justamente na empregabilidade do jovem. Foi pensar, vamos treiná-los não apenas para trabalhar aqui conosco, mas para que eles tenham valor no mercado de trabalho. Vamos pensar no segundo emprego deles, vamos pensar no que eles vão fazer depois de sair daqui. Vamos dar para eles ferramentas e competências que eles possam levar para a vida inteira. Isso, se você parar para pensar, peraí, isso é instituído. Estou preparando o jovem para sair, para ir para outro lugar, para procurar emprego. E, curiosamente, isso ajudou a diminuir o turnover. As pessoas, a garotada, escolheu ficar justamente por esse investimento que a empresa fazia neles. Mas, de uma certa maneira, estágio serve para isso, né? A gente está formando profissionais, esse é o papel. É a minha visão, total, é isso mesmo. O objetivo primeiro de um programa de estágio é você formar profissionais. E formar para continuar na empresa ou para ir para o mercado de trabalho. O que fizer sentido para o jovem e para a empresa naquele momento. Eu sempre digo em palestras que eu faço, quando eu estou falando sobre recrutamento e seleção, e quem eu contrato, e características que eu busco em profissionais que eu estou contratando para a empresa que eu represento, que eu tento contratar para a vida inteira. Eu trago para a vida inteira. E eu sei que não vai ser para a vida inteira.
mas que seja eterno enquanto dure. Mas como você vê a contratação para esse cara que tem um currículo muito básico? Tá? Que características você acha legal o recrutador olhar? Principalmente nesse momento aí de soft skills valendo bastante, né? De mudança no mercado, de um mercado bastante dinâmico, novas tecnologias. Como se enxerga talento no estagiário que não tem um currículo, né? Não tem um diploma, uma experiência para colocar no papel? Legal, excelente ponto, Igor. E muito jovem me pergunta isso também, né? Como é que eu me coloco para a empresa? Como é que eu participo no processo seletivo? O que eu tenho que mostrar? O que eu escrevo no meu currículo? Não vai ter mais de página, porque eu não tenho nada para mostrar, né? Nunca trabalhei, afinal de contas. O mais bizarro é que muita empresa que está contratando estagiário quer experiência prévia, né? Isso aí é que não faz o menor sentido. Bom, tendo feito esse parênteses, o que o jovem pode colocar? Na verdade, soft skills é o que a gente procura em qualquer nível organizacional. É claro que eu quero o técnico, é claro que eu quero que a pessoa me ajude a resolver problemas, mas eu olho muito mais o comportamental, o encaixe com os demais, com o DNA da empresa, valores e propósitos daquela pessoa, se estão alinhados com os valores e propósitos da organização também. O jeitão de ser, o DNA, como é que aquela pessoa vai trabalhar, modo de trabalhar, se encaixa com os nossos rituais, símbolos, ritos e maneira de fazer as coisas, tá? Isso é muito importante. Então, sempre foi, pelo menos para mim, né, comportamento sempre foi preponderante na hora de tomar uma decisão. E é isso que a gente vai querer olhar no jovem, principalmente. E aí fica até mais fácil, porque realmente ele tem experiência de trabalho prévia. Mas o que ele vai colocar num currículo e o que ele vai demonstrar depois durante um processo seletivo? O jovem tem oportunidades que não vem à mente na primeira hora, mas o jovem, ele está numa escola, ele está numa comunidade, ele está na igreja, ele está em casa com os pais, ele está no comércio dos pais muitas vezes, né? Então tem muita coisa que o jovem faz ou pode fazer e mostrar. Trabalha no comércio do pai, se ele ajuda o pai ou a mãe nas tarefas que eles têm de trabalho. O que ele faz em casa, o que ele faz na comunidade dele, o que ele faz na igreja, o que ele faz na escola, se ele é capitão de um time de esportes, né? Se ele compete, que hobbies que ele tem. E na hora que eu falo de esporte, na hora que eu falo de hobbies, por exemplo, teatro, artes, cinema, o jornalzinho da escola, ele organiza torneios, o que eu estou vendo aí? Iniciativa e traços de liderança. E um senso de comunidade, e um senso de resultado, e orientação para as pessoas. Tem muita coisa aí que a gente pode pescar. Então, na hora do jovem montar o currículo dele, a escola, são os cursos principais que ele fez, e são essas atividades extracurriculares que vão me mostrar algumas competências soft, que são valorizadíssimas no mercado de trabalho. E uma coisa que eu acho que talvez tenha sido legal lá do McDonald's, como experiência, né, na verdade, pode ser aplicado em outras empresas, é que o líder hoje, muitos deles entram pensando na carreira dentro do McDonald's, né? E viram chefe de restaurantes. Para chegarem lá, eles passaram por todas as etapas do processo, eles sabem fazer tudo que acontece ali, né? Você acha que o líder precisa saber tudo do que acontece na empresa? Ou hoje talvez ele tenha determinados skills aí, determinados conhecimentos, e delegar faz mais sentido? Não, Igor, essa questão de conhecimento técnico varia de segmento de indústria para segmento de indústria, e também acho que varia de acordo com o DNA da empresa, tá? Mas, de forma geral, hoje em dia é muito menos importante que o líder saiba as questões técnicas para ser realizado. Uma recomendação de leitura aqui, o Pipeline de Liderança do Ramsey. Ele fala dos diversos níveis hierárquicos dentro de uma organização e o que é necessário para você se desempenhar bem em cada um desses níveis, tá? Então, quando você é um contribuidor individual, quando você trabalha sozinho, realizando uma tarefa, é óbvio que você tem que ser muito bom naquela tarefa que você faz. Seja você um analista de TI, seja você um contador ou um analista de recrutamento e seleção no departamento de recursos humanos. Conforme você vai subindo na hierarquia vertical de uma organização, você passa a liderar pessoas e ter um campo de influência maior e um campo de decisão também mais longo. E uma necessidade de interação com stakeholders também maior e mais complexa do que você tinha no nível organizacional anterior. Então, acho que só pela descrição desse passo que você tem que tomar, fica claro que você tem que desenvolver outras habilidades, e essas habilidades são muito mais as soft. Influência, negociação, liderança de pessoas, uma escuta ativa, orientação para resultados num nível diferente. Então, deixa de ser importante que você seja o melhor técnico naquela área. O que você precisa fazer é ter um time que seja muito bom técnico e conseguir dar as orientações e direcionamento para que essas pessoas continuem a se desenvolver na direção que a organização precisa. E
você vai ser muito mais um coordenador, um motivador, vai limitar a área de trabalho de cada um daquela equipe e vai ajudá-los a crescer, entendendo qual é o direcionamento, qual é a estratégia do negócio. Você vai tomar decisões em outro nível. Mas como a empresa pode ajudar para que isso aconteça da melhor forma? Então, nós temos os famosos programas de desenvolvimento de liderança, né? E é isso. Aliás, não é. Muitas empresas grandes têm esses programas e eles ajudam a fazer com que os colaboradores percebam essa diferença entre os determinados níveis hierárquicos. A literatura Rancharan normalmente é uma referência utilizada nesses cursos, mas adulto não aprende apenas em sala de aula. E essas questões de liderança, principalmente, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer no dia a dia. Então, se você já é líder, você tem uma equipe, você tem um pouco mais de facilidade, recursos e ambiente para testar essas coisas. Você ainda não é, se você é um contribuidor individual, como é que você pode fazer? É buscando experiências, fazendo experimentações de situações que te colocam numa posição de liderança. Então, você pode liderar projetos dentro da sua equipe de trabalho, pode participar ou liderar projetos multidisciplinares. Se não tiver nada ainda tecnicamente viável para você fazer, porque é muito júnior, é muito novo na empresa, não querem te dar, você pode fazer algumas coisas informais. Sempre tem iniciativas e ações que acontecem na empresa que precisam de voluntários. Então, eu estou falando até projetos não diretamente relacionados com o trabalho, mas voluntário, trabalho comunitário, por exemplo. Você tem alguma iniciativa nesse sentido e você trazer gente e outros para fazer uma coleta de lixo, uma doação de sangue, visita uma cooperativa de catadores, alguma coisa nessa linha. Fazer job rotation, trabalhar em vários departamentos diferentes, em posições diferentes, é outra coisa. Você pode ser o sombra de um executivo, acompanhar o executivo durante uma jornada de trabalho, durante parte do dia, durante um dia inteiro, durante alguns dias. Organiza isso com o teu chefe, organiza isso com um líder inspirador da companhia, espelha, com quem você pode aprender, e faz isso formal ou informalmente. Bom, você tem outro ponto também que muita gente tem falado hoje e é importante, essa questão da diversidade e representatividade nos times, né? Mas eu vejo algumas empresas forçando a barra nesse sentido, tipo, vamos fazer um processo seletivo agora, eu preciso de um negro agora, preciso de LGBTQI, mas isso tem que acontecer de uma forma mais natural, né? Como que você vê isso acontecendo de uma maneira natural? Como promover isso de uma maneira natural dentro da empresa? Igor, eu concordo totalmente com você que a busca pela diversidade tem que acontecer de uma forma natural. Não pode ser forçado. Eu não gosto muito do sistema de cotas, porque o sistema de cotas engessa e não acomoda as mudanças que acontecem ao longo do tempo. Não sou contra que a empresa tenha metas e que a empresa tenha os KPIs para acompanhar isso. Não é? E acho que sim, todo mundo deve buscar diversidade. Eu sempre trabalhei muito dessa maneira. Tive a felicidade de trabalhar em empresas que também tinham isso no DNA e onde a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Só voltando, na última experiência sua, 50% das lojas eram geridas por mulheres, né? Exatamente. Até um pouquinho mais, era 50% por mulheres, exatamente. Mas então, falando dessa experiência também, existia uma quebra no pipeline de talentos da empresa. Então, apesar de 52%, 54% serem geridos por mulheres, essas mulheres também preferiam, ou a empresa entendia que preferiam buscar carreira em recursos humanos e não nas operações. Então, a área de operações tinha uma quantidade muito superior de homens nas posições de consultores de campo, profissionais que visitam restaurantes ao longo do dia, né? No escritório e não ficam em um restaurante também, né? Cobrem uma determinada área geográfica. E existia um viés, um entendimento de que os homens preferiam essa posição e as mulheres não queriam essa posição. Até que eu fui investigar e fui conversar com as mulheres, né? E elas me disseram ao contrário, não, a gente quer ter a oportunidade de fazer isso sim. Então, levamos essa informação para dentro, para a diretoria, que de imediato acatou, e a gente passou a fazer anúncios dessas vagas abertamente, e a gente viu um crescimento de mulheres se candidatando a essas posições, e naturalmente nós fomos contratando mais mulheres para essas posições. Quando eu saí, quando eu cheguei, eram 2 mulheres para cerca de 80 posições, e quando eu saí já eram 30 mulheres nessas mesmas 80 posições. Tá? Então, e você tendo essas conversas,
você vai identificando a causa raiz pelo qual não acontece aquilo que você quer, né? Então, poderia ter surgido nessa conversa, não, as mulheres não querem. Aliás, isso surgiu. E a gente foi conversar com ela, ela disse, não, ao contrário, queremos. Ok, então tá, então vamos nos candidatar, vamos permitir que ela se candidate. Criamos um sistema de job posting aberto, que todo mundo via, todo mundo podia se candidatar. O passo 2 elas não estão sendo escolhidas, né? Elas não estão passando no processo seletivo. Então, o que você faz? Por que não estão passando? É a experiência que falta? É algum treinamento técnico, algum treinamento comportamental que falta? Por isso não estão competindo bem no processo seletivo? Identificada o problema, então vamos lá, vamos dar o treinamento, vamos dar a experiência de trabalho para que elas se formem, para que elas desenvolvam, para que elas consigam competir de igual para igual numa próxima rodada. E por aí, fazendo essas perguntas, né, e oferecendo, você vai aumentando a barra de todo mundo e você vai capacitando as pessoas para competirem melhor por jobs dentro da empresa. E aí eu não estou falando só de homens ou mulheres, mas qualquer minoria se aplica da mesma maneira. Até porque, vamos pensar, mulheres e homens são 50% da sociedade cada um e são inteligentes iguais, né? Exatamente. Acho que a questão da barreira de entrada mesmo em determinadas profissões, em determinadas posições, preconceitos que nós temos, ou porque sempre foi assim. Alguns preconceitos que nós temos, ou porque sempre foi assim, está mudando. Mas tem o viés também, né? Quando você vai fazer uma entrevista ali, muitos têm aquela coisa de buscar que é parecido com eles. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que isso ocorre. E aí, até nesse sentido, existem algumas iniciativas bastante interessantes surgindo aí, de você, usando tecnologia, para você possibilitar entrevistas à cega, né? Um CV, uma videoentrevista, onde você não vê a pessoa, que nem o show da televisão lá, o The Voice, você vira a cadeira. Você vira a cadeira. É o The Voice da contratação. The Voice da contratação, exatamente. Então, já tem algumas empresas aí fazendo esses vídeos. Acho que é uma tremenda iniciativa, muito legal. E voltando para fazer o case, né? Vamos fazer o business case de diversidade aqui. Você trazendo diversidade de experiência, bagagem, de nacionalidade, de cidade onde você viveu, de geografia, escola, raça, cor, etc. Você está trazendo diversidade de perspectivas, né? Você conhece a visão sobre um determinado problema e, portanto, a solução vai ser maior também. Assim, times que têm homens e mulheres mais niveladamente distribuídos, você tem perspectivas diferentes. É isso, não é que o homem é melhor do que mulher ou vice-versa. Isso não existe, como você falou, né? Somos igualmente inteligentes ou capazes de. Mas é a perspectiva diferente, é o olhar diferente. Somos complementares, generalizando um pouco. Homens pensam de uma determinada maneira, mulheres pensam de outra maneira. Então, traz essas duas coisas para a mesa, né? E uma analogia que eu gosto de fazer muito quando eu estou falando com o público é: pensa num jogo de futebol ou num jogo de basquete. Você está de um lado da quadra ou do campo assistindo aquele jogo. Você pega o celular e liga para um amigo seu que está posicionado do outro lado do estádio. E vocês começam a comentar naquela conversa o jogo que vocês estão vendo. Antes de você pegar o telefone e ligar para o teu colega do outro lado do estádio, você tinha uma determinada visão, limitada. Começa a conversar com uma pessoa que está lá do outro lado, a tua visão aumenta para a incorporação dele também, e vice-versa. Então, a diversidade é isso que traz para o jogo das empresas. Exato, e tem a diversidade de gerações, que aí entra uma questão econômica também, que é mais complexa. As pessoas de gerações mais altas, de repente, até perdem espaço no mercado de trabalho, porque as empresas, às vezes, não têm planos para esse crescimento, ou porque as pessoas se sentem ameaçadas, enfim. Como você lida com isso? O que você faz para lidar com isso? Então, Igor, como você falou, é verdade que hoje a gente tem um ambiente diferente em função das várias gerações que estão simultaneamente no mesmo espaço de trabalho, né? Isso não é verdade no passado, hoje é em função de muita gente boa, preparada, jovem, entrar nas empresas. E, por outro lado, a gente está levando mais tempo para sair, porque a gente tem uma vida produtiva muito mais longa, né? Muito mais saudável, produtiva e com vontade de contribuir e trabalhar. Então, você tem, sei lá, dizem aí que 4 ou 5 gerações diferentes dentro do ambiente de trabalho. E, obviamente, isso cria alguns obstáculos aí à fluidez do trabalho, porque todo mundo traz as suas bagagens, experiências, expectativas, etc., que, se não forem conversadas, não serão entendidas, né? Para mim, eu realmente não vejo, assim como não vejo diferença entre homens e mulheres e etc., eu também não vejo diferença entre gerações. O importante é você conseguir entender o que o espaço de trabalho, onde é que ela vai contribuir e, portanto, onde alocá-la para ser produtiva e feliz. Então, se por um lado a gente olha para o jovem que vem com muita garra,
muita energia, muita vontade de aprender, muitas vezes com conhecimento novo vindo da escola, né, e revolucionário, inédito, e que vai contribuir e questionar algumas coisas que a gente faz. Até essa vontade, esse ímpeto, assim, comportamento também de questionar e querer inovar, que é muito legal. Eles também trazem tecnologia embarcada. Eles também trazem tecnologia embarcada neles, né? Porque, afinal de contas, eles nasceram com isso tudo, né? Eles sabem navegar num, né, com um dedinho lá e rodando aquele negócio e a simbologia toda de cores, como funciona, muito melhor do que a gente, de forma intuitiva. Isso é muito bacana. Então, esse é o lado positivo da garotada, né? Por outro lado, pensando em situações de crise, uma crise como um coronavírus, uma crise na bolsa e outras parecidas, inflação, época de inflação. O pessoal de cabelo branco, que nem eu aqui, ó, já passou por isso, né? Já com isso, tem essa experiência, tem mais resiliência, tem mais maturidade, tem mais serenidade, mais bagagem que pode ser compartilhada com as horas. Então, a bolsa está aí caindo 2 dígitos todos os dias, nas últimas 2 semanas, praticamente. E a garotada que está no mercado financeiro recentemente, eles não sabem o que fazer, eles nunca viram isso. Mas operadores de prêmio e de bancos de investimento que têm mais de 40 anos de idade já passaram por 2 ou 3 situações semelhantes a essa e estão encarando isso com muito mais serenidade e sabem como administrar e se comprar e sair, conversar com clientes, etc. Então, para mim, é uma combinação, no final das contas, das diversas habilidades e conhecimentos que as diferentes gerações trazem para dentro da empresa. Legal. Já que você citou aí o coronavírus e a crise, né? Fala um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Assim, todo mundo está trabalhando em home office, todo mundo está fazendo teleconferência na marra, mesmo que não goste. E aí tem aquela questão também do RH tentar entender como a empresa deve continuar funcionando, né? Dessa forma, como que o RH deve agir nesse momento, ou trabalhar nesse momento de transformação digital na marra, digamos assim? Pois é, exatamente como você está colocando, é uma transformação digital na marra. Não é um teste coletivo voluntário de home office, né? Não é que todo mundo aqui combinou, todo mundo vai trabalhar de casa. A gente está sendo forçado a fazer isso. É um momento de distanciamento social. Então, tem um estresse, tem um nível de estresse agregado a essa situação que não é confortável, de forma alguma. Então, num momento de crise, e crises, estou falando de desastres, né, de acidentes, de situações de saúde pública como essa, o que você precisa preservar primeiro é vida. Vida é saúde física, depois a saúde mental, depois os ativos fixos da empresa e, por último, pensar na continuidade de negócios. Então, existe treinamento para isso, existe gente habilitada e referência em gestão de crises, né? Então, empresas terão esses recursos, né? Médias e pequenas não, e provavelmente nunca passarão por um treinamento desses, e aí vão ficar um pouco mais perdidas. Mas o correto é você definir times de crise que se dedicam a cada um desses pontos que eu falei. Então, você vai ter gente que vai combater a crise de imediato, e você vai ter gente que vai pensar na continuidade do negócio. Não é a mesma equipe trabalhando os 2 pontos, porque você não consegue. A maneira de trabalhar é diferente, as prioridades e os critérios de decisão são diferentes também. Tá? Então, nesse primeiro momento, é muito reativo o que você precisa fazer, e é até exagerando a mobilização de recursos, é fazendo mais do que necessário para você abafar rapidamente a situação, porque a situação é inédita, a situação é nova, você não tem dados, você não tem tempo para analisar os dados, mesmo se os tivesse, para tomar decisões embasadas, você vai tomar decisão com muito pouca certeza, e vai errar para mais ou para menos. Então, neste momento, é melhor errar para mais, é fazer mais, e depois você vai desmobilizando os recursos conforme eles vão se mostrando não necessários. Como a gente está falando de uma pandemia, para mim, é uma situação em que o head de recursos humanos tem que ser protagonista. Crises de bolsa, crise de mercado, são crises onde o CEO e o CFO vão entrar e vão dominar. Mas a gente está falando de saúde. Então, agora é a hora do RH ser protagonista. As pessoas precisam fazer, neste momento, o confinamento, como está sendo recomendado pelas autoridades de saúde a nível mundial. Trabalhar de casa. Então, a empresa precisa ajudar a disponibilizar recursos para que as pessoas consigam trabalhar de casa. Precisa haver um entendimento de que isso não vai ser fácil e normal para a maioria das pessoas e nem imediato, que precisa de um prazo para
aprendizado. Então, políticas vão ter que ser flexibilizadas, né? Benefícios vão ter que ser flexibilizados, e para que as pessoas sejam produtivas o mais possível, mas a gente precisa entender que fatos da vida familiar, da residência das pessoas, vão interferir na produtividade, na disponibilidade dessas pessoas. Então, a gente tem que entender isso durante um tempo e levar. E o papel do líder de cada equipe é fundamental nessa hora, de mostrar que essas pequenas confusões aí, ruídos, que está tudo bem. E o líder tem um papel fundamental de comunicação, de transparência, de presença, de proximidade, para dar apoio às suas equipes. Neste primeiro momento, para conseguir que todo mundo se acalme, conseguir que o sistema de home office funcione, mas se isso for prolongado, a gente tem que ter outras preocupações. A gente começa a pensar em saúde mental das pessoas, atividade das pessoas. Então, é fundamental que tenha algum mecanismo, alguma ferramenta, e aqui também a coisa da transformação digital vem bem a calhar, de monitorar essas pessoas, né? Então, fazer pulse checks, fazer pesquisas com maior frequência, fazer videoconferências diárias, fazer reuniões diárias com membros da equipe, entender qual é o membro da equipe que precisa de mais proximidade, mais direcionamento, estar disponível, a equipe saiba do líder quando aquele líder está disponível e como chegar até ele, como conversar até ele. São duas vias aqui, né? O líder precisa frequentemente dar informação do que está se passando na empresa de forma transparente e sincera, e também está disponível para ouvir quando a sua equipe quiser. E tem que compartilhar o que tem. E se não tiver informação, as pessoas estiverem perguntando coisas que você, líder, não sabe responder, nesse momento, está ok dizer que não sabe, porque a maioria das pessoas não sabe o que está se passando e não sabe o que vai acontecer, né? Então, tudo bem. E o cenário da semana que vem pode ser completamente diferente do de agora, né? E tá tudo bem mudar. E tá tudo bem mudar, exatamente. E tá tudo bem mudar. Vai ser volátil, todo mundo conhece a expressão VUCA, né? O V vem aí de volátil, vai ser volátil. Pode acontecer que a coisa se agrave, pode acontecer que a coisa acabe em uma semana, sabe? Então, no primeiro momento é saúde, no segundo momento é saúde mental, e depois tem algo que as pessoas não estão se preocupando ainda, que é a volta, o retorno. O retorno também, assim, não vai ser desligar a chave e voltar de um dia para o outro. Também não vai ter, não vai ser sem atrito isso, né? Porque as pessoas vão ter que desmontar uma série de coisas que colocaram para funcionar agora. E só para pegar esse gancho seu aí e também já ir caminhando para o final da nossa conversa, a volta é uma questão que tem a ver com tecnologia sim, mas eu acho que muita gente vai passar a adotar coisas que foram feitas agora. Tem uma pesquisa que eu estava vendo, 25% das pessoas que nunca fizeram home office ou nunca fizeram videoconferência vão continuar fazendo isso pelo menos uma vez por semana a partir de agora, porque aprenderam a utilizar, porque viram benefícios nessa forma de trabalho, é o que diz a pesquisa. E eu acho que no final das contas, a gente está falando de tecnologia entrando no mercado, entrando na vida das pessoas, mas por outro lado eu ouvi você falando uma vez que o futuro é analógico, que os profissionais mais valorizados vão ser aqueles que vão ser os que lidam com humanos, né? Eu não poderia concordar mais com você, mas parece um contrassenso a gente falar isso nesse momento, né? Em que está todo mundo tão imerso nessa coisa da tecnologia. Como você vê isso acontecer? Definitivamente a tecnologia entrou agora de sopetão na vida de todo mundo, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos levar uma série de ferramentas para o nosso dia a dia a partir do final desse período de distanciamento social. E isso é bom, porque dá mais informação, dá mais acesso, dá mais proximidade. Então, é curioso, como você falou, que a gente está usando tecnologia para se aproximar. Nós estamos muito mais as pessoas graças às ferramentas da tecnologia que nós temos. Imagina se isso não tivesse. Aí sim a coisa ia ser bastante difícil. Como é que o home office ia funcionar? Não ia funcionar. As consequências econômicas para as empresas seriam piores. A gente não conseguiria ter uma continuidade de negócios, né? E na hora que eu falo que o mundo vai ser analógico, eu quero dizer o seguinte, que na hora que a gente... Digital, a palavra digital significa 0 e 1, significa preto, né? Só tem duas tonalidades. E o analógico não, é um contínuo de cores, né? Então, é o humano prevalecendo, não tem a menor dúvida. E aí os exemplos, né, para isso vem de dois lados, vem de dois jogos, vem do xadrez e do Go. Já é fato que o computador consegue o xadrez num nível superior ao humano. O jogo de dois computadores, um jogo de xadrez, dois computadores jogando xadrez, eles levam um nível de jogo para onde um grande mestre não consegue entender. Ele não consegue jogar naquele nível, ele não consegue se equiparar.
tá? Mas se você pega um humano e um computador para jogar contra um computador, a dupla homem-máquina vence da máquina. E o Go é um jogo muito mais complexo do que o xadrez, e o computador já consegue vencer o campeão mundial de Go. É outra coisa louca. Mas, da mesma maneira, o computador é treinado por humanos para vencer aquele humano. Então, não é o que o homem faz de melhor, o que a máquina faz de melhor, assim como não é o que o homem faz melhor do que a mulher. Tá? Então, é como a gente combina diferentes habilidades, diferentes perspectivas de homens e mulheres, ou de homens e máquinas, para ter um mundo no futuro. Exato, é I, né? Não é ou, concordo plenamente. Concordo plenamente. Beleza, Marcelo Nóbrega, Top Voice do LinkedIn, profissional de RH com mais de 20 anos de profissão, ensinou muito pra gente hoje. Valeu, Marcelo. Obrigado, Igor. Prazer conversar contigo. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.